seres de luz, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Vitarã. Meu nome é Ariane Rafaela e é sempre uma alegria imensa estar aqui com todos vocês. Bem, o tema desse vídeo é um tema muito profundo e delicado. E confesso que gravar esse vídeo está sendo um grande desafio para mim. O tema que eu quero trazer aqui para vocês é um tema no qual eu vivenciei. É uma experiência pessoal que ocorreu na minha vida no ano passado, no ano de 2019. Bem, o tema de hoje é aborto espontâneo, um processo de morte e renascimento. Vamos começar do início. Eu acredito que toda mulher que já passou por essa experiência sabe o quão profundo é e também o quanto isso traz de amadurecimento e de reconexão com o nosso feminino. Mas eu quero compartilhar com vocês a minha visão sobre esse processo e por que morte e renascimento. Tudo começou no dia 27/3/2019, onde eu estava numa tarde, fazendo a minha unha, tranquila, e eu comecei a notar que o meu corpo estava diferente. Estava com algumas sensações diferentes e bateu aquela intuição de que algo estava chegando no meu corpo. E algo estava chegando não, algo já estava presente no meu corpo. Então, eu decidi seguir a minha intuição, fazer o exame no mesmo dia e tive a resposta de que eu estava grávida, deu positivo. E receber essa notícia, a primeiro momento, bateu dois sentimentos, duas sensações. A primeira de medo, e agora? Como que tudo isso vai ser? Tô grávida, como vai ser isso? E a segunda sensação de alegria, uma alegria de nossa, eu tô grávida, que lindo, que tô sentindo vida dentro de mim. E essas duas sensações, esses dois sentimentos ficaram ali pulsando por um tempo. E foi muito bonito perceber isso, mas ao mesmo tempo muito aterrorizante. E aí todo o processo começou. Aí a gente vem para a etapa da preparação. Por que preparação? Isso é a minha experiência, tá, pessoal? Minha experiência. Preparação porque aí você começa a olhar para a tua vida de uma forma bem diferente. Você pensa de forma mais amorosa, de forma mais intensa. Então, essa preparação, o que vamos fazer, como é que tá a minha alimentação, tá legal, vamos na nutricionista, vamos cuidar dessa saúde, mais do que, claro, a gente já cuida, você quer ter um cuidado maior, porque você tá sentindo essa energia de vida dentro de você. Então, você quer se preparar o melhor que você pode para poder dar o melhor para esse ser que está dentro de você. Então começou toda essa preparação, aí a gente entra nas mudanças, Porque se você está se preparando para algo novo, você está se abrindo para as mudanças que vão vir para a tua vida. Então a gente se abriu para essas mudanças, claro que não foi fácil, mas também não foi difícil, foi o que foi, E dentro dessa preparação, o meu olhar como mulher mudou muito sobre o meu corpo, sobre a minha conexão, sobre essa visão do que é ser mãe, maternidade, porque até então, quando você não é mãe, quando você não tem essa experiência de sentir no teu ventre essa energia de vida, você tem uma ideia, uma ideia sobre como ser mãe, o que é ser mãe.
já tinha feito alguns cursos há um tempo passado da arte de ser pai e mãe, que é um curso da cultura hindu, e entre outros, mas é uma ideia que você tem. E você tem a tua visão, né, de filha, tua visão de filha da visão da mãe, né? Então eu como filha enxergo a maternidade, mas você não tem a visão de mãe, né, para com o filho. Então isso começa a mudar essa tua visão, essa forma com que você começa a se ver, essa forma com que você começa a se relacionar até mesmo com tudo e todos ao teu redor. Então eu vejo isso como um amadurecimento, né? Essa visão ela traz esse amadurecimento, uma percepção, você ganha uma percepção. É muito interessante isso. E dentro disso, os 5 sentidos eles ficam bem mais aguçados e aí começa todo esse processo, né? Eu não vou entrar nesses detalhes do processo, eu quero chegar mais nessa visão realmente do tema do morte e renascimento, mas existe todo um processo, toda etapa, todo dia, toda semana é uma coisa diferente que o corpo vai se transformando. Bem, e dentro desse processo todo, dessa alegria, a gente começou realmente a se preparar, a ter ideia de como seria, enfim, tudo que a gente podia fazer dentro do nosso ideal de parto, de como seria essa gestação, nos preparar da melhor forma possível, porque não existe uma preparação de como ser mãe ou de como ser pai. É na prática, é na vivência, como tudo na vida. Não tem como a gente realmente se preparar e ter certeza de que aquilo vai sair perfeito e maravilhoso. Não. Você se abre para essas mudanças e a vida te prepara para isso. Então, a gente se abriu. A gente abriu os nossos braços e mergulhou. Enfim, passou-se, né, algumas semanas desse processo e quando foi chegado no mês 5, eu comecei a sentir algumas como que eu posso dizer, algumas mudanças intensas, mas eram umas mudanças diferentes, era como se eu estivesse sentindo que alguma coisa não estava muito certo. E aí, nessa minha sensação, eu fui ao médico e resolvi fazer alguns exames, e aí deu, nessa data era dia 22/5/2019. Deu que eu tava de 6 semanas e mais ou menos 5 dias, e na minha cabeça, de outros exames que a gente achava que estava um tempo maior, quase 8 semanas na verdade. Então saber que eu tava de 6 semanas e quase 5 dias foi uma alegria imensa, porque eu falei, né, até pro meu companheiro, pro Marcel, eu falei, bem, agora a gente tem mais tempo para curtir, a gente pode aproveitar mais todo esse processo. Enfim, nessa mesma semana, ao mesmo tempo que eu estava sentindo esse contentamento de saber que estava muito no início, que eu ia poder aproveitar mais esse momento para realmente vivenciar o que é essa gestação, o que é essa energia da maternidade, eu comecei a sentir também uma coisa mais intensa, uma coisa que estava me dizendo que tinha alguma coisa que estava vindo aí que talvez não seria muito sutil, não seria tão bacana assim. Enfim, eu não estava errada da minha sensação. Eu acredito que a intuição, quando a gente se abre para ouvir a voz dessa intuição, a gente realmente se conecta com essa vozinha da verdade que às vezes a gente foge, a gente se engana por medo de ver, por não querer, mas enfim. Eu ouvi essa intuição novamente e falei, bem, seja, né, o que o universo quiser. Eu estou preparada para vivenciar todo o processo e o que tiver que ser, né, a gente vai conseguir aí passar pelos desafios. Quando foi no dia... Essa percepção foi no dia 22/5/2019, quando foi no dia 25, eu comecei com pequenos sangramentos.
Só que o dia todo, pequenos sangramentos, assim, bem pouquinho, e aquilo começou a me gerar muitas dúvidas, e eu fui atrás de algumas pessoas da área profissional, da área médica, entre algumas amigas que também estavam passando por esse processo de gestação. E na conversa vai e vem, isso pode ser normal, isso não é nada e tal. Tudo bem. E não tem muito que você fazer, é o teu corpo ele tá respondendo a essa mudança, né? É um ser, é uma energia, uma alma que está dentro de você, e tem todo o processo biológico. Então o seu corpo ele está aderindo a esse novo processo. Então pode ser que ele aceite e pode ser que ele não aceite. E nesse processo eu fiquei do dia 25 ao dia 29 com esse processo de sangramento. E do dia 25 ao dia 26 ele estava um pouco, né, um fluxo bem baixo, e aí no dia 26 deu uma aumentada e aí parou. Aí quando foi no dia 27, esse fluxo ele veio mais forte e ele ficou, ele se estendeu. Mas ele também ele vinha mais forte, eu parava, então tinha esses intervalos de interrupção do fluxo. Mas ali eu já estava sentindo, eu estava assim, consciente pro processo, eu estava me entregando, falei, bem, eu não sei, eu não posso dizer se isso é normal, se não é normal, eu tenho que esperar, eu tenho que entender tudo isso. Enfim, quando foi no dia 29 do mês 5 de 2019, eu comecei com um sangramento mais intenso logo pela manhã, entre 7 da manhã, e esse sangramento ele foi até o horário do almoço, entre meio-dia, e aí ele foi ficando mais fraquinho, até esse horário do almoço. Pós-almoço, ele começou mais forte, mas o que aconteceu comigo nesse dia? Eu estava no dia de muitos atendimentos, graças a Deus, aí era um dia bem intenso aqui, e eu estava com aquele, né, todo aquele processo, toda aquela ansiedade do que estava acontecendo comigo, com o meu corpo, com esse serzinho que estava dentro de mim. Então eu quis fugir, eu falei, eu não quero parar o meu dia para ver o que está acontecendo, eu vou seguir com o meu dia. E se tiver que sangrar, vai sangrar, eu não quero. Então eu quis ficar inconsciente sobre aquele processo. Uma fuga. Então, após o almoço, segui com os meus atendimentos normal. E chegado para o fim da tarde, eu tinha o meu último atendimento, que era às 18h30. E às 18h30 o fluxo estava aumentando, tanto que eu já estava usando, acho que eu estava com 2 absorventes, o fluxo estava forte, mas eu me fechei para aquilo, para aquela realidade. Eu não quis entender, eu não queria saber o que estava acontecendo, eu só queria terminar o meu dia de trabalho, cumprir a minha missão e depois eu ia ver o que eu ia fazer. Aí, ok, terminei o meu dia de trabalho. Terminei por volta de umas 8 horas da noite, no dia 29. Quando eu terminei, essa pessoa foi embora, simplesmente eu me entreguei. O meu corpo ele relaxou, né? Porque eu estava tentando manter ali um ponto de equilíbrio, né? Ficar em foco com o meu trabalho e tirar aquela preocupação, aquela tensão do que estava acontecendo. Uma, porque eu não queria saber, estava tentando fugir, e outra, porque eu queria seguir com o meu trabalho. Então, quando finalizou, chegou às 8 horas da noite, eu relaxei, eu me entreguei. E aí o fluxo de sangue começou a aumentar e não parou. E foi muito intenso todo esse processo. E chegou num momento desse processo, já era tarde da noite, em que eu ainda na negação, totalmente na negação, eu estava negando porque eu não queria sentir a dor.
Eu não queria sentir a dor nem física e nem emocional daquele processo. E eu tava tão intenso, tava tão forte, que eu ajoelhei no chão e eu pedi pro divino. Eu pedi. Eu disse pro divino, olha, divino, eu não aguento mais ficar essas horas todas nesse processo e que o que tiver que ser melhor aconteça, porque eu não estou mais aguentando ficar nesse processo. Nesse momento, gente, foi tão forte, foi tão intenso para mim, que eu ouvi uma vozinha me dando tchau, adeus. E quando eu ouvi aquela voz, eu desabei. E naquele momento, o aborto, ele finalizou. Ele acabou ali. Ali ocorreu um momento de morte. Eu senti aquela energia da morte. E com essa energia eu senti também uma parte de mim morrendo. Né? Não é só uma questão do aborto que está ali, processo do sangramento e tal. É uma parte de você que morre, literalmente. Então, ali, quando eu tive aquela percepção, ali parou todo o sangramento e aí eu fui pro pronto-socorro, porque antes disso eu não tinha condição nenhuma de ir, porque eu era contínuo o fluxo, e fiz todo o procedimento. Ok. Passado de todos os processos médicos, aí você vem pro teu processo interno, porque até então é um processo externo, de você ter que ir no médico, lidar, ver o que está acontecendo, ok, receber a notícia. Mas na hora que você vai ter que parar para lidar com todo o processo que aconteceu, do dia que você recebeu a notícia de que você estava grávida, do processo de preparação, onde você se doou, onde você sentiu o teu ventre cheio, o teu coração mais amoroso, e quando você tem que se despedir de tudo isso. E aí vem o vazio. E eu confesso para vocês que foi muito doloroso lidar com esse vazio, com essa ausência de vida. E nessa dor toda, eu realmente me entreguei para essa dor. Eu me entreguei, eu vivenciei toda essa dor, eu deixei ela vinha intensamente, ela ficava um pouco mais leve, e depois ela vinha intensa de novo. E dentro desse processo de dor, a gente tem muito uma negação, a gente entra na negação de aceitar o que foi, para a gente poder de alguma forma ainda se conectar com aquilo, nem que seja através da culpa. Então eu comecei a negar em algum momento todo o processo, e aí eu comecei a me sentir um pouco culpada, para que de alguma forma eu ainda me sentisse ligada a todo aquele serzinho, a toda aquela vida, para não esquecer, enfim, para isso não ser apagado, digamos assim. A gente sabe que não é, mas é um processo muito intenso e é até difícil de explicar aqui para vocês. Eu acredito que as mulheres que estão me assistindo, que já passaram por esse processo ou próximo ao meu, sabe do que eu tô falando. É claro que a tua história é a tua história, a minha história é a minha história, mas a gente sabe dessa intensidade. E esse é um processo, lidar com o processo da morte, dessa morte, é um processo que é muito teu, é muito íntimo. Então é interno, é solitário. E esse processo, esse sofrimento, você vai ter que lidar com ele. Você não tem como fugir, não tem como você se separar. Então, quando você vai se permitindo entrar nesse processo, você vai tendo essa ideia da sua perda, mas quando você entra nessa relação da perda, sobre a visão da perda, da morte, você também vai dando a oportunidade para que esse processo possa ser transformado. E quando há essa transformação, quando acontece essa transformação,
você começa a ter uma visão de que você não perdeu nada, de que não existe nada a se perder, as coisas elas só mudam. Da mesma forma que quando eu recebi a notícia, eu me preparei, eu me abri para as mudanças, da mesma forma quando isso se foi, eu também precisei me abrir para essa mudança e receber essa morte, lidar com ela e ter uma visão do que é, do que ela realmente é, do que isso representa para minha experiência. E hoje eu posso dizer para vocês, passado um ano desse processo, eu posso dizer para vocês que essa experiência foi uma oportunidade transformadora da minha vida, que me ensinou muito sobre a questão da morte, no próprio conceito, mas também de tantas coisas mortas que eu estava carregando dentro de uma personalidade, dentro de uma visão padronizada, condicionada sobre mim mesma. E quando você percebe isso, você deixa isso ir embora e você permite toda essa transformação. Então, esse processo para mim realmente foi uma morte minha. Eu me permiti morrer ali e matar vários aspectos dentro de mim. E quando isso foi ocorrendo, quando chegou ao fim de todas essas mortes internas, de vários condicionamentos, de várias crenças, de várias visões distorcidas, de vários julgamentos, isso chegou na fase do renascimento. E quando eu entrei nessa fase do renascimento, a minha visão sobre mim mesma era completamente diferente. Completamente diferente. A visão desse renascimento sobre mim era uma visão muito mais conectada, uma visão muito mais amorosa, uma visão acolhedora, uma visão da realidade como ela é. Então, esse processo todo me ensinou muito sobre mim mesma, muito sobre as minhas sombras e a minha luz. Me ensinou a resgatar muito de mim, da minha essência, e me permitiu deixar ir embora para que possa ser transformado muitas questões do passado, muitas visões errôneas, muitos julgamentos. Então, é realmente um processo muito profundo, muito delicado realmente. E dentro desse renascimento, uma das coisas que mais assim chamou minha atenção, que mais me ressignificou, foi a reconexão com o meu corpo, com a minha mulher, com a minha essência feminina. Então esse processo do renascimento, ele me trouxe uma visão muito mais clara, muito mais real sobre quem realmente eu sou. Me mostrou muito mais sobre as minhas verdades, revelou para mim as minhas verdades e me mostrou também as minhas mentiras. Então, esse processo do renascimento, ele realmente é um processo muito bonito, mas ele só é possível quando você permite passar pelo processo da morte. Não há como a gente renascer sem passar pela morte. Então não existe esse renascimento sem essa morte, não existe a morte sem o renascimento. E isso realmente me tornou, no hoje, eu posso dizer no hoje para vocês, uma pessoa muito mais humana, muito mais conectada, muito mais feliz. E claro que isso de maneira alguma anula todo o sofrer, anula toda a tristeza que o processo
da morte em si trouxe. Não, pelo contrário. Todo esse sentimento do sofrer, da tristeza, ele é visto de uma forma muito mais ampla, porém consciente. Então, realmente o processo do aborto espontâneo, é um processo muito íntimo, muito intenso e muito transformador. Bem, eu acho que realmente era tudo isso que eu queria trazer aqui para vocês nesse vídeo, realmente desafiador, como eu disse no início. E eu agradeço imensamente todo esse processo, todas as minhas mortes que vieram nesse processo, todo esse renascimento. E eu agradeço imensamente a todos vocês que estão aí tirando esse tempo para ouvir esse relato, essa minha experiência. E também quero dizer para que todas as mulheres, mães que passaram por um processo de aborto, que se sintam acolhidas, se sintam realmente abraçadas por mim. E quero dizer que para que vocês realmente se permitam vivenciar esse processo, porque não existe culpa, não existe condenação. Eu acredito muito que a vida traz pra gente todas as oportunidades para que a gente possa crescer. Então, esse processo é mais um. E a gente precisa permitir, da mesma forma que ele vem, a gente precisa permitir que ele vá. Então, gratidão imensa a todos vocês por me ouvirem, por estarem aqui conosco, por acompanharem o trabalho da Vitarã. Fiquem na paz, fiquem na luz e até o próximo vídeo. Gratidão.